Boa tarde, professor. Meu nome é Alexandre Padilha e essa é a apresentação do meu projeto final da disciplina de desenvolvimento para dispositivos móveis. E como projeto final, eu desenvolvi o aplicativo Finance Control, que é uma aplicação para controle de gastos que permite você tanto traquear seu histórico de gastos baseado em categorias e em perfis de uso, e também projetar o seu gasto futuro e como que vai estar a sua situação financeira, sempre pensando no recorte do ano corrente, né? Então, como foi do ano até agora e como ele vai ser até o final, né? E bem, antes de mostrar a aplicação em si, eu vou passar pela aplicação, explicando primeiramente o código. E como decisão de arquitetura para esse projeto, eu escolhi separar ele completamente entre front-end e back-end, no qual no back-end eu vou ter uma API RESTful que vai ter todo o processamento da aplicação em si, né, do core da aplicação, ou seja, o acesso aos bancos de dados, o gerenciamento de usuários, as regras de negócio. Todo esse processamento mais pesado ele vai ficar rodando dentro dessa API, enquanto no front-end ali, né, na aplicação em si que o usuário está vendo, eu vou ter apenas a interface gráfica para que o usuário possa interagir e a comunicação com essa API do back-end. E bem, essa escolha ela foi feita devido a dois principais motivos, né? O primeiro deles era uma questão de conhecimento prévio e meu, no qual eu já sabia desenvolver esse tipo de aplicação, desse tipo de API, com uma arquitetura performática e segura, e também por uma questão de, considerando que essa vai ser uma aplicação móvel, esse aplicativo ele precisa ser o mais bem performático possível, né? Então, tirando todo esse processamento de dentro do aplicativo, eu consigo deixar essa aplicação muito mais leve, com o custo de que agora, para você usar a aplicação, você precisa ter algum tipo de conexão com a internet, né? Atualmente não existe, dentro da aplicação não implementei sistema de cachê nesse primeiro momento, né? Claro que está tudo preparado para poder fazer essa implementação em cima. Mas bem, isso é o geral da minha arquitetura, e agora eu vou passar, né, explicando como o back-end funciona e posteriormente como o front-end funciona. Bem, como eu disse anteriormente, o back-end é uma API RESTful, ela foi feita em TypeScript, e eu usei TypeScript estrito, né, ou seja, eu tenho um controle muito maior da questão de tipos de dados, o que vai me permitir ter uma escalabilidade, em termos de complexidade do projeto, né, implementação de novas regras de negócio e manutenção desse código ao longo do tempo muito maior. E como framework para me fornecer a estrutura para gerar uma API, eu escolhi fazer com o Express, que também é um framework que tem uma ampla documentação e é muito utilizado. E bem, dentre as partes da minha aplicação, eu tenho uns componentes principais, né? Eu tenho as rotas, que são os endpoints em si da aplicação, né, onde eu vou definir qual endpoint existe, qual método ele aceita, e vou receber e vou aplicar, né, a regra de negócio que os middlewares fornecem para validar se um usuário ele está logado, se ele é autenticado, e se ele é administrador ou não. Eu também tenho os controles que vão fazer essa porta de entrada, né? Assim que a requisição passou pelas rotas, ele vai entrar dentro do controller, que vai validar a entrada, e vai chamar e vai executar os serviços daquele endpoint, né? Que dentro desses serviços vai estar implementada a regra de negócio. Ou seja, aqui é onde vai estar o core da aplicação, né? O que ela faz e seguindo quais parâmetros para atender quais requisitos. E aí esses serviços eles vão chamar os repositórios quando necessários, que vão ser a única unidade de lógica que vai se comunicar diretamente com o banco de dados. E isso vai permitir
uma modularidade muito grande dentro dessa aplicação, né? Sabendo que você pode, por exemplo, trocar inteiramente o teu banco de dados, mudar regra de tabela, etc. As tabelas, enfim, alterando apenas os repositories, né? Mantendo todo o resto da estrutura. Eu também vou ter os middlewares que vão executar essas tarefas transversais, né? Ou seja, eles vão verificar a relação dos usuários com o que eles estão tentando fazer, né? Ver se eles têm acesso ao que eles estão tentando alterar e se eles são administradores, né? Daí eu vou fornecer alguns endpoints apenas para os administradores. Esse é o geral do meu aplicativo. Eu vou passar aqui rapidamente por alguns pontos, né? Como vocês podem ver, aqui eu tenho esses primeiros pontos da API, né? Ou seja, eu tenho autenticação, despesas, entradas, enfim. Eu tenho a minha database, no qual eu estou apenas definindo um pool de configuração que estão armazenadas no Env, e eu tenho o meu servidor, que ele também, né, vai apenas iniciar o servidor para a lógica que está em todos os outros lugares. Eu vou mostrar aqui uma rota, só para mostrar, por exemplo, a categoria. Você pode ter um GET para receber essa categoria e você pode ter um POST. Então, eu tenho uma parte bem modularizada para essa questão das rotas. Os repositórios. Uma coisa importante também, né? Eu tenho os models bem definidos de como de o que eu estou esperando para cada tipo de requisição, né? Ou seja, eu defino de forma bem fixa e aí assim eu obrigo tanto o back-end e o front-end a serem bem concisos, né? Visto que isso aqui gera um erro de compilação, né? Caso eu tente fazer qualquer coisa diferente. Mas enfim, eu tenho os models, eu tenho as rotas, vou mostrar os repositórios agora. Mostrar de categoria também. Aqui, ó, vocês podem ver, eu tenho dois métodos, né? Um find all, que vai retornar todos os meus nas minhas categorias. Ele vai fazer a carry em si. Aqui tá definida a carry, e esse repositório ele vai ser chamado pelo service da categoria, no caso, que é esse aqui. E aí ele também vai, né, logar o que ele está tentando fazer e chamar o service e receber a resposta dele, né, e retornar para o repository. Como você também pode ver aqui pelos logs, tem uma estrutura bem definida de log da aplicação, né? Estou sempre logando o que a aplicação está fazendo, onde e qual que é os status relevantes, por exemplo, na questão do controller. Isso aqui é uma execução antiga, né? Não é o que eu mostrei agora, mas essa estrutura de log ela transpassa tudo. Bem, falando um pouco sobre o meu banco de dados, antes de passar para o front-end, eu escolhi fazer com o banco de dados Postgres rodando localmente. Mas ele poderia estar exposto através de um Docker, por exemplo, não faria diferença nenhuma, né? Eu já tenho toda a estrutura preparada para apenas apontar para onde o banco de dados está rodando. E bem, a minha estrutura de tabelas, né? Meu diagrama de identidade e relacionamento é esse, né? No qual eu tenho users, nos quais eles vão ter um tipo, ID, e-mail e password. Eu vou ter entradas, né? Ou seja, eu vou ter despesas, vou ter salário, enfim, etc. De qualquer forma que eu vou poder classificar e dar uma descrição dentro para elas. E eu também vou ter despesas, isso todas relacionadas a um usuário, né? E essas despesas vão ter uma categoria de pagamento, um método de pagamento e uma categoria que vai estar relacionada a um usuário também, né? Então eu vou ter essas 5 tabelas que todas vão de alguma forma se relacionar a um usuário, né? E esse usuário vai poder acessar os dados de todas elas. Essa é a estrutura geral do meu banco de dados. Bem, e agora passando para o repositório do back-end, no qual eu vou dissertar um pouco sobre a estrutura dele. Eu escolhi fazer essa aplicação usando o Flutter, né, que vai usar a linguagem Dart, usando os pacotes mais padronizados dessa linguagem, né. Foi minha primeira experiência com desenvolvimento mobile e com Flutter, embora eu já tenha tido experiência com Java e com Kotlin, então eu
que tem algumas semelhanças, né? Que vão ter algumas semelhanças, mas ainda assim foi uma experiência interessante. Bem, em termos de estrutura, eu tentei seguir também os mesmos princípios de Clean Code, como no back-end, agora aplicados para o que eu precisava dentro do back-end, né? Ou seja, eu vou ter, né, explicando um pouco da estrutura, eu vou ter as páginas que vão ter um conjunto de widgets e de o mínimo de uma lógica de negócio ali para lógica de negócio não, né, mas dos componentes que vão ser exibidos dentro da tela. E esses componentes em si eles vão estar implementados em alguns outros lugares, né? E essa página Pages vai ser uma main ali para aquelas funcionalidades, ou seja, ela vai chamar as outras funções conforme necessário. Né, uma das coisas que as pages vão chamar é, no caso, a questão dos providers. E esses providers eles vão gerenciar, eles vão estar dentro da camada de gerenciamento de estados da aplicação. Então eu vou ter um provider para questão de autenticação, né, que vai agir o tempo inteiro ali vendo se o usuário está logado, etc. E também vou ter, por exemplo, a dos reports, que vai gerenciar, fazer requisição e etc. Fazer requisição não, mas chamar o service para fazer uma requisição dentro da considerando uma mudança de estado, como por exemplo uma página que foi recarregada. Eu também vou ter os services, né, que vão ser a camada de comunicação com o back-end, e essas camadas vão receber, né, determinados parâmetros, vão fazer chamadas à API usando eles. E eu vou ter os modelos também, pensando naquele mesmo caso de definição de uma estrutura bem clara e que permita uma coesão, né, do projeto dentro do desenvolvimento. Eu vou mostrar aqui alguns desses componentes. Eu também vou ter os widgets, né, que vão ser os componentes que são principalmente os reutilizáveis, né, como por exemplo a navegação, né, o menu de navegação que eu vou ter. Estou mostrando aqui, por exemplo, eu vou ter formulários, etc. Todos esses estão separados em widgets. Então aqui eu vou ter uma lista, né, com alguns componentes importantes. Então aqui eu vou ter por exemplo, nas páginas, histórico, projeção, etc. E eu vou adicionar esse AppDrawer dentro das minhas páginas. Então deixa eu abrir, por exemplo, a Home. Aqui, ó, eu tô no início dela, né? Quando eu tô fazendo o build da página, eu chamo esse método e ele vai me adicionar nessa interface, esse menu. Isso é um exemplo de um widget. Deixa eu mostrar aqui os meus providers, por exemplo, esse home provider, que ele vai definir alguns estados, algumas variáveis importantes e vai verificar como essas coisas estão acontecendo, né? Então, por exemplo, aqui ele vai calcular o balanço, né? Ele vai fazer uma chamada da API para quando houver mudança, e vai chamar o service que por sua vez vai fazer a aquisição ao back-end. Mostrando services, aqui eu acreditei que só foi necessário criar dois serviços, né, visto que a aplicação, como eu disse, toda a lógica dele está dentro do back-end. Aí eu criei um serviço para manipular a autenticação e outro para API. Então, por exemplo, aquele método, ele está aqui, ó. Ele vai fazer a aplicação, vai fazer a requisição para a API vai fazer todo aquele processamento já falado e vai retornar. Então, basicamente, essa é a estrutura do meu front-end, em termos gerais. Bem, agora eu vou mostrar a aplicação em si, né, ela rodando. Eu vou primeiro rodar com um usuário administrador para mostrar a diferença entre eles, né? Aqui eu vou logar com login e senha. Bem, aqui eu tenho a minha home geral, né, no qual eu vou ter o balanço do mês, com as entradas e saídas e a relação entre elas. Mas o que eu quero mostrar nessa parte do usuário é a questão da página específica de administrador, no qual é possível cadastrar uma nova categoria.
de gasto, né? Eu vou cadastrar a categoria variados. E vou cadastrar a forma de pagamento dinheiro, só como demonstração. Bem, esse é o painel do administrador. Essa página aqui, que pode ser acessada pelo menu, ela não pode ser acessada por nenhum usuário do tipo usuário, né, do tipo não administrador. Aqui eu vou sair da minha aplicação agora e vou logar com um usuário padrão, né? Aqui. Esse usuário aqui eu fiz algum mock, né, de dados. Eu gerei um script que cadastrou gastos e entradas seguindo o mesmo padrão. Aqui mostrando os formulários, eu tenho uma entrada com um valor e uma descrição. A entrada seria, por exemplo, o salário, um valor de R$5. Aqui ele atualiza o status e eu posso fazer um gasto. Eu vou, antes de fazer um gasto, mostrar o histórico. Essa página do histórico aqui, ela vai definir todas as categorias que existem e todos os métodos de pagamento, e fazer uma análise do teu tipo de gastos a partir de um período, né? Além de dar um resumo básico. Esse período pode ser um ano ou, por exemplo, um mês específico, né? Como vocês podem ver, em maio teve menos uso de gasto do Vale Refeição e as contas fixas foram apenas 10%, né? Então, um tipo de visualização que existe. Agora eu vou cadastrar um novo gasto aqui, e gasto variados. No valor de R$500 na categoria variados, que acabou de ser adicionada, né? Isso antes não existia. E eu vou pagar com dinheiro, que era uma categoria de pagamento que não existia ali, né? Então eu cadastrei aqui o gasto. Agora eu vou olhar mais uma vez aqui no histórico. Variados. Agora ele representa aqui no caso 1,9%, né, dos gastos de categoria dentro desse ano. Vamos olhar aqui em junho. Ele já é um percentual maior, né? É a mesma coisa que vale para as despesas de pagamento, né? Aqui eu gastei 10% de todas as entradas em dinheiro vivo. E uma outra parte, né, esse é um dos relatórios, né, que a aplicação gera, que é o relatório do histórico, e ele também gera uma projeção, né, um relatório com base nos seus gastos anteriores, uma projeção dos seus próximos gastos e do seu status do ano, né? Então, como vocês podem ver, existe uma média de entrada de R$7.000, uma média de gastos variados de 3.700 e contas fixas que giram em R$430. E aí ele projeta essa mesma quantidade de gastos, a mesma quantidade de entradas e de contas fixas, né? Contas fixas, toda vez que você cadastra uma, ela vai se repetir ao longo dos meses. E aí ele projeta como que vai ser o seu saldo ao longo do ano, né? Então, por exemplo, aqui como esse saldo está verde, né, você ganha mais do que você gasta, ele vai acumulando esse saldo ao longo do tempo, né? Então esse balanço total ele vai incrementando, e aí você pode considerar isso para, por exemplo, você está guardando dinheiro para fazer um investimento, comprar alguma coisa, enfim. Bem, essa é a estrutura geral da minha aplicação. Muito obrigado.